Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Um detalhe importante quando nós lemos essas cartas é identificar que elas representam uma expressão do testemunho cristão na Terra. E o testemunho cristão, ele obviamente inclui joio e trigo, ele inclui falsos e verdadeiros. Mas quando o Senhor se dirige, ele não fala ao testemunho, ele se dirige ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Esmirna. E aí ele faz uma distinção, porque ele fala, tenho contra ti que toleras Jezabel, na outra de Pérgamo. Ele fala umas poucas coisas no versículo 14, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então ele mostra uma distinção entre o anjo, que seria a representação daqueles que são responsáveis pelo testemunho, e os outros que estão dentro dessa massa de pessoas. E ele vai fazer também, ele faz uma distinção também no final, quando ele fala do remanescente. Sempre em cada um desses testemunhos existe um remanescente. Aqui a palavra no versículo 24 de Apocalipse 2, a palavra restantes aqui pode ser traduzida também como remanescente, mas eu vos digo, a vós e ao remanescente que está em Tiatira, a todos quantos não têm. Então existe, a impressão que dá é que existe uma diferença entre dizer para todo o testemunho e dizer para aqueles que realmente têm responsabilidade dentro desse determinado testemunho, e aqueles que são um remanescente ou vencedores, como ele vai depois se referir no final de cada carta, de cada igreja aqui. E ele no versículo 18, quando nós lemos essa quarta carta aqui, a igreja de Tiatira, nós vimos na outra reunião que em Pérgamo, o mundo entrou na igreja. O mundo entrou no testemunho. Por quê? Porque eles acabaram buscando uma posição dentro, até mesmo como forma de evitar a perseguição. E aí Constantino acabou oficializando a religião cristã, e Constantino era ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe da igreja. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes, e de repente você tem um rei que é quem manda na igreja, quem manda no testemunho cristão na terra. E assim foi com Constantino durante esse período aqui, que foi o período quando as perseguições de Esmirna, do período de Esmirna, terminaram. Mas aquilo que começou como o rei se colocando sobre a igreja, vai virar uma coisa inversa aqui, vai se transformar em outra coisa, quando a igreja, ou o testemunho cristão, se coloca sobre os reis, acima dos reis. E aqui nós temos a Idade Média, quando os reis passaram a ser coroados pelos bispos ou pelo Papa. E isso vai até, acho que Napoleão, né? Se não me engano foi Napoleão que tirou a coroa da mão do bispo que ia coroá-lo e colocou ele próprio, a coroa na sua própria cabeça. Mas a confirmar isso, né? Eu me parece que foi assim. Mas de qualquer maneira, essa posição agora da cristandade no mundo de ordenar reis e de determinar quem seriam os governantes era algo totalmente fora daquilo que Cristo tinha determinado para a igreja no mundo. Que ela seria estrangeira aqui e não uma controladora de reis e governantes e coisas assim. E nós vamos ver que lá no final, em Apocalipse 17 e 18,
depois que a cristandade, depois que a igreja, são os verdadeiros salvos por Cristo, forem tirados da terra no arrebatamento, a cristandade, obviamente, permanecerá aqui com todos os seus sistemas, com todas as suas organizações, seus templos e lideranças e tudo mais, formada por aqueles que não eram realmente salvos, aqueles que não eram genuínos na sua fé. E essa cristandade que vai ficar aqui, ela vai estar montada na besta. O que significa isso? É a mulher que João vê, ele viu uma mulher vestida de escarlate, uma mulher que ele se espanta muito quando a vê, e ela está embriagada com o sangue dos santos, e ela está montada sobre uma besta, que é o governo civil. Então essa influência na cristandade sobre o governo civil vai durar até depois do arrebatamento. Só que aí a gente não poderia, como a gente sabe, esse período de Tiatira, ele representa a Idade Média e, obviamente, o catolicismo, que foi o predominante na Idade Média como testemunho, como cristandade na Terra, foi o catolicismo romano. E no final nós vamos ver a mulher montada sobre a besta, e é realmente a cristandade ditando ou dominando sobre o governo civil. Mas a gente não pode atribuir apenas a Roma ou ao catolicismo romano essa posição, porque nós sabemos que no final a grande meretriz ela não é apenas o catolicismo romano, mas ela é todo o conjunto da cristandade que professa, a cristandade professante, né? Não os salvos, mas o conjunto da cristandade professante, que vai ser uma grande massa, talvez, obviamente, com a maior direção vinda de Roma. Porque aqui nos fala, nesse próprio texto da carta a Tiatira, ele fala das suas filhas. Eu acho que é esse, né, que tem. Ferirei de morte seus filhos, versículo 23. Ferirei de morte os seus filhos. Ela tem filhos agora. Esses filhos talvez sejam as organizações decorrentes do catolicismo romano, que inclui todas as organizações cristãs na face da terra, porque todas elas nasceram no seio da Igreja Católica Romana. Desde a Reforma, quando o protestantismo teve início, até depois as outras grandes e pequenas divisões da cristandade tiveram sua origem no seio do catolicismo romano. Isso é histórico, não é? Mas ela no final será derrubada da besta. Essa mulher, lá em Apocalipse 16, 17 e 18, ela é derrubada. E ela deixa de ser dominante sobre o governo civil, e pelo contrário, ela é destruída pelo governo civil. Porque a besta come as suas carnes, que nos é dito lá em Apocalipse 17 e 18. Interessante como a necessidade do julgamento na Assembleia é necessário, de pensar que o catolicismo eram os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Hoje até os próprios, hoje nem tanto, né? Mas normalmente o sistema protestante, né? Eles determinaram que o catolicismo não era nem cristianismo, ao ponto tal que chegou, né? De idolatria e tudo mais. Mas a gente vê aqui pela história, né? Que o catolicismo, outrora, eram os irmãos reunidos no nome do Senhor, não julgaram, e o mal foi entrando e chegou a esse ponto tal dessa era da escuridão, né? Então, Tiatira, que é o catolicismo, foi o que sobrou, por assim dizer, né? Foi o que sobrou do testemunho do Senhor. E quando fala aqui o versículo 24, eram pessoas
que não concordavam, né, que não tinham as doutrinas do catolicismo. Mas isso não quer dizer que eles estavam reunidos ao nome do Senhor. Os reunidos ao nome do Senhor ficou zero, por assim dizer. Quem era o testemunho de Deus na terra foi o catolicismo. Até que veio, daí nós vamos chegar na próxima, né? Que é a igreja de Sardo, ou de Sardes, que foi a era que o Senhor deu luz para que saíssem de dentro do catolicismo, que isso foi na época de Lutero, e se apartaram deles, só que ainda nós vamos ver, se o senhor não voltar, que eles acabaram, por assim dizer, trocando 6 por meia dúzia, né? Porque fizeram um sistema, ou melhor dizendo, não saíram do sistema, fizeram uma outra organização dentro do mesmo terreno. Mas eu estava pensando isso aqui, que interessante, né? Que como é necessário, né, irmãos, a Assembleia ter os seus ouvidos abertos para ouvir o que o senhor tem para tratar, para julgar. O julgamento é uma coisa triste, né, na Assembleia, e às vezes uma coisa sempre é desconfortável, mas nós vemos aqui, se não julgar, onde vai parar? Então é muito importante isso, né? E estava pensando que o Mário tinha falado, vamos ver lá em Apocalipse 17, o versículo 5, Apocalipse 17, 5, ele fala dela como a mãe. Esse é Tiatira, voltando outra vez. É chamado da mãe, como o Mário falou do versículo lá de Tiatira, de seus filhos. E nós vemos aqui que ela é a mãe das meretrizes, das abominações, prostituições. Então nós vemos que ela vai... Porque é o seguinte, irmãos, o que está acontecendo aqui em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos que os 3 primeiros, irmãos devem ter comentado isso já, as 3 primeiras igrejas, elas somem, por assim dizer, do tempo, elas não permanecem. Tiatira em diante, todas permanecem até a vinda do Senhor. Versículo 25 do nosso capítulo 2, 25, fala da vinda dele, do Senhor. Daí em Sardes fala da vinda do Senhor, Filadélfia fala da vinda do Senhor, e por fim, Laodiceia. Só que nós devemos entender que Sardo, ou Sardes, saiu de Tiatira. Filadélfia saiu de Sardo. Então uma vai saindo da outra. E quando houver o arrebatamento, essa profissão cristã que vai ficar aí, eles vão se retornar outra vez à sua mãe, que é Tiatira. Por isso que é chamado da mãe, porque todos vão retornar outra vez ao catolicismo. E Roma vai ter um ponto muito importante nessa história. A cidade de Roma. Porque ali vai ser a cabeça... Vamos lá em Apocalipse 17 outra vez. Apocalipse 17. O versículo 18 diz que a mulher... Apocalipse 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre todos os reis da terra. A mulher é a cidade, isso é Roma. E aqui é o caráter religioso. Por isso que muitos pensam que a besta, que o Papa é a besta. Não é isso. Ele vai ser ele vai encabeçar o sistema religioso. Isso podemos dizer que até pode ser que ele venha encabeçar.
Mas ele não tem nada a ver com a besta. Ele vai se associar à besta civil, à política, que é a besta que sobe do mar, que é o imperador romano. Então ele vai ficar com o braço, a mulher vai ficar com o braço direito dele. Até o meio só, dos 7 anos, eles vão até o meio só. No meio dos 3 anos e meio, a besta vai jogar ela por terra e vai devorar ela, vai acabar com ela. Então é interessante que vai ser um poder muito grande, né? Então todo esse testemunho, né, que tanto tacou pedra no catolicismo, eles vão voltar tudo para ela outra vez. Aqueles que foram, porque foram saindo dela. E eles retornam tudo outra vez, eles vão se associar. E eu digo isso porque é muito, muito solene, né, a história que aconteceu no testemunho do Senhor. E é bom entender, só adiantar um pouquinho, só que no capítulo 3, lá em Filadélfia, a partir do versículo 7, foi que a verdade de Éfeso, né, dos tempos primeiros lá, do tempo dos apóstolos, as verdades que foram, pouco a pouco, elas foram sendo, vamos chamar assim, os poços foram sendo entulhados pela própria religião humana. Os poços que estavam entulhados só foram ser desentulhados aqui em Filadélfia. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, que no tempo de Tiatira, que é o catolicismo imperando, não existiam irmãos reunidos ao nome do Senhor. Eles vieram a existir na época de Filadélfia, onde as verdades pelo Senhor foram trazidas outra vez ao meio do testemunho que existia no mundo. Eu estou dizendo isso porque já ouvi dizer que Deus sempre teve um testemunho na terra, no sentido de 2 ou 3 reunidos a seu nome. Isso não é verdade, né? O testemunho do Senhor, infelizmente, era Tiatira. Embora que no meio deles tinham aqueles, graças a Deus, que não se contaminaram com as profundezas das más doutrinas que existiam, né? Mas isso não quer dizer que eles estavam reunidos, senão eles seriam o testemunho do Senhor no mundo. Existem algumas outras características aqui que nos levam a identificar esse sistema que surgiu na Idade Média, que era basicamente a religião cristã dominando sobre o mundo, os reis e tudo mais. No versículo 18, o anjo, e ao anjo de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. A gente sabe que toda palavrinha que tem na Bíblia, ela tem um significado. Por que é que o anjo diria que isso está sendo dito, o anjo escreveria, que isso estaria sendo dito pelo Filho de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, ele se apresenta, nós vemos em todo o Novo Testamento que Jesus é o Filho de Deus. E, no entanto, esse sistema religioso representado pelo romanismo introduziu a doutrina de Jesus, o filho de Maria. E ele é conhecido como filho de Maria. Toda a arte católica romana sempre aparece Jesus como alguém sujeito a Maria. E vem aquela doutrina que se você pedir para Maria, ela pede para o filho, porque o filho obedece à mãe e aquela coisa toda. Mas aqui ele deixa muito claro. Jesus, isso diz o Filho de Deus. Mas existe um ponto que é até positivo, que são as obras. O versículo 19, eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Dentro desse sistema todo, sempre existiram os vencedores, ou um remanescente, que fez boas obras. E eu acredito que ninguém vai encontrar um sistema
com um histórico de boas obras maior do que o sistema católico romano. Todo mundo sabe, toda cidade tem uma santa casa, tem um asilo, tem uma entidade para recolher mendigos, tem médicos que vão pelo mundo inteiro para ajudar nas... O sistema católico romano, ele sempre foi um grande promotor das obras de caridade, com suas freiras, seus monges, seus padres, todo o seu exército de servidores, sempre foi. E mesmo durante a Idade Média, nós temos histórias, né, histórico de muitos cristãos que eram extremamente piedosos na sua maneira de viver como cristãos, na sua caridade, no seu amor, e Deus vê isso. Ele fala aqui, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço e a tua fé. Isso não passou despercebido de Deus, como não passaram despercebidas as esmolas que Cornélio fazia a Deus. Obviamente, Deus, ele não foi salvo pelas esmolas, mas Deus não deixava isso, de perceber isso. Ele está percebendo isso aqui, nesse meio. Porém, como o irmão falou, né, a falta de disciplina, de cuidado, de julgamento, e o Senhor se apresenta aqui como um juiz para essa igreja, porque ele tem os olhos como chama de fogo, que são olhos julgadores, né, que são olhos que vêm e queimam, porque o fogo é aquilo que queima, o fogo representa juízo. E o latão reluzente, os pés semelhantes ao latão reluzente, ao latão, esses pés nos falam de juízo também, esse latão. No versículo 20, ele fala então que por falta desse cuidado, eles estavam tolerando Jezabel. Talvez existisse realmente uma mulher lá em Tiatira, há 2000 anos, que se chamasse Jezabel e tenha tido uma posição de destaque e de ensino. Mas hoje nós entendemos que isso é todo um sistema ao qual é dada a capacidade ou a liberdade de ensinar. Tanto é que em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que a igreja ensina. Nunca. Porque a igreja, obviamente, é feminino e a mulher não ensina. Não permito que a mulher ensine, diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Mas dentro da cristandade, a igreja ensina. E essa frase e essa doutrina é tipicamente, originalmente, católica romana. Os ensinos da Santa Mãe Igreja. Qualquer padre vai falar isso, porque é uma frase comum lá dentro. E ela ensina o quê? Para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Obviamente isso aqui não é literal, não é? Ela não estaria, essa Jezabel aqui, ela não estaria dizendo que as pessoas podiam se deitar com todo mundo. Essa prostituição é prostituição religiosa. Lá no Antigo Testamento nós vemos várias vezes Deus, o Jeová, falando de Israel, da sua prostituição. Por quê? Porque Israel se associava com os reis da terra. Judá depois também se associava com os reis da terra, fazia alianças com os reis e tudo mais, e aos olhos de Deus isso é prostituição, porque é você se deitar com o inimigo, isso é prostituição. E nós sabemos o quanto esse sistema religioso hoje, que não é apenas, na sua versão moderna, não é apenas o catolicismo romano, mas é também toda a cristandade, o quanto ela se deita com os inimigos. Nós vemos que lá no final, quando vai falar da Grande Babilônia, ela é chamada de prostituta, de grande meretriz, e ela está se fornicando com os reis da terra, sendo infiel a Deus, porque ela se vende para interesses de homens, para interesses de poderes humanos. E idolatria, obviamente, nem precisa falar o quanto foi introduzido de idolatria na cristandade. As raízes estão lá em Constantino, quando ele, para agradar os pagãos que deviam agora ser batizados, ele transformou muitos dos ídolos gregos e romanos em santos cristãos. Mas isso foi aprimorado nos tempos de Tiatira, na Idade Média, que é de onde nós vemos o maior desenvolvimento da veneração aos santos. E isso nos leva à idolatria. Uma outra coisa também que ela tem aqui é
no versículo 28. O que é interessante é que também haverá, dentre esses, aqueles que participarão do arrebatamento. Porque dentro do sistema romano há salvos, há muitos salvos. Eu fui um salvo dentro do sistema romano. Eu me converti, comecei a ir à missa, fiquei um ano indo à missa, ajudando o padre, tocando violão na missa. E eu sabia, eu tinha certeza da minha salvação pela fé em Cristo. Eu era um salvo, dentro de um sistema errado, mas um salvo. E aqui ele fala aos que vencerem, ao que vencer, ele não só deu, no versículo 25, a promessa da sua vinda, que é a primeira referência à sua vinda, aqui nas 7 cartas, essa é a primeira que recebe uma referência à sua vinda, mas ele também fala da estrela da manhã, no versículo 18. E o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é Cristo. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus fala, eu sou a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é aquela estrela que nós vemos ela mais brilhante antes de nascer o sol. Quando está quase para amanhecer, você olha no céu, tem uma estrela que está muito brilhante. Essa é a estrela da manhã. É a estrela que brilha antes do sol nascer. Porque Cristo também, lá em Malaquias 4, ele é chamado de sol da justiça. E quando ele vier como sol da justiça, aí todos irão vê-lo, obviamente, porque o sol quando nasce, todos veem o sol, ele ilumina o mundo inteiro, o sol. Mas a estrela não, a estrela são apenas os madrugadores que veem a estrela. Não é todo mundo que vê a estrela da manhã, tem gente que nunca viu, talvez, né? Quem nunca acorda antes do sol nascer, nunca viu a estrela da manhã. Mas a estrela da manhã é aquilo que antecede a vinda de Cristo para reinar, para trazer juízo sobre as nações e para reinar no mundo. A estrela da manhã nos fala de Cristo vindo no arrebatamento. E ele promete a esses de Tiatira que ele vai dar a eles a estrela da manhã. Então, muitos, dentro do sistema religioso que hoje nós chamamos de católico romano, estarão no arrebatamento, subindo para se encontrar com Cristo. Porque eles também fazem parte do um só corpo de Cristo. Não porque eles pertencem ao sistema romano, mas porque eles creem em Cristo, foram lavados pelo sangue de Cristo, foram selados pelo Espírito Santo e, obviamente, estão vivendo dentro de um sistema errado, mas eles são sim, membros do corpo de Cristo. Aí um outro detalhe aqui que é muito interessante é o versículo 26. Olha que interessante. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Agora, qual foi o desejo sempre de Tiatira? Dominar sobre os reis do mundo. Dominar sobre o mundo. Desde o princípio, o sistema católico romano quis ter domínio sobre a terra. Quis ser o grande governante da terra. O Papa quis ser o grande governante. Mas agora Cristo dá a promessa, não obviamente ao sistema todo, mas ao que vencer. Que é que são os verdadeiros, os genuínos dentro desse sistema. O que eles vão ter como recompensa? Eles vão sim reinar com Cristo sobre os reis da terra. Olha que interessante, que ironia, né? Que linguagem irônica que Deus usa até aqui. Ou seja, o que Tiatira buscava fazer na marra, na força, não vai ter, porque ela vai ser comida pelos reis da terra no final. A besta vai comer suas carnes, nos fala lá no capítulo 18, eu creio, de Apocalipse. Mas os fiéis, os que são realmente os salvos, estes sim reinarão com Cristo sobre a terra e sobre todos os reis da terra. Ainda falando sobre a distinção entre a profissão cristã e os verdadeiros crentes que estão no meio, né, dessa profissão cristã, é interessante, nós vemos, foi mencionado o capítulo 17, e chega um momento, podemos ler no capítulo 17, chega um momento em que o julgamento sobre esse sistema chega de fato. E nós podemos pensar que esse julgamento é somente no trono branco, quando as pessoas serão individualmente julgadas,
Mas não se trata desse julgamento. Trata-se de um julgamento aqui na terra de todo esse sistema e de tudo aquilo que é falso. Como exemplo disso, nós temos com Israel também, principalmente os judeus, né? Porque os judeus, eles foram culpados de entregar a Cristo e de promover todo o sofrimento, toda a angústia que Cristo passou e por fim, sua morte de cruz. E para alcançar esse objetivo que eles tinham, de tirar fora, sumir com esse, como fizeram com José também, em Gênesis, tira esse fora, crucifica-o. E daí, para fortalecer esse argumento, o que eles falaram? O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E essa palavra que eles falaram, ela foi ouvida, ela foi um testemunho que Deus mesmo ouviu. E depois, quando Cristo na cruz diz: Pai, perdoa-lhes e não sabem o que fazem, era um perdão governamental, né, administrativo, que ofereceria a oportunidade ainda deles crerem nesse Messias que eles tinham crucificado. Mas isso não aconteceu. Porque quando chegou no capítulo 7 de Atos com Estevão falou: Pai, perdoa-lhes. Mas não falou, eles não sabem o que fazem, eles sabiam. Então, essa culpa desse sangue, de terem rejeitado a Cristo, caiu sobre eles. E vai ser julgado isso quando? Só lá na grande tribulação? Ou só no trono branco? Não. Porque eles até hoje, até muitos perguntam, mas por que os judeus passaram por isso na história, né? Não só na Segunda Guerra Mundial, mas antes, muito antes, nos primeiros séculos. Eles sempre foram perseguidos, quase que exterminados totalmente. Por que que isso aconteceu? Chegou o momento do juízo. Eles tinham clamado sobre si essa culpa e receberiam por isso o que eles todos passaram. Eu não estou dizendo é merecido o que eles passaram. Não, nós nos entristecemos muito. Cada vez que lemos cada detalhe dessa história dos judeus, nós nos entristecemos, nós choramos. Porque é algo muito triste e nem seria próprio de alguém achar que foi bem feito o que aconteceu, de maneira nenhuma. Mas a justiça de Deus, que excede o nosso entendimento, ela age de acordo consigo mesma. Então, chega um momento de juízo. E aqui nós estamos vendo, nesse caso da igreja, né, que agora não toca aos judeus, toca à igreja, nós vemos que essa profissão cristã chega um momento em que ela tem que sofrer o seu juízo aqui, por todos esses motivos que nós temos lido aqui nessas cartas. E na carta de Tiatira, nós vemos esse sistema todo que já foi dito, tem filhos e vão ser também julgados. Então, em Apocalipse 17, vamos ler uns versículos que é interessante a gente ver como chega o momento desse julgamento. Apocalipse 17, do versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. E esses 10 reis aqui, é o Império Romano revivido. Isso é muito claro nas profecias e aqui em Apocalipse também, e dá a distinção deles. E eles estão associados, como o irmão disse, até na primeira metade da semana, eles estão associados. É revivido esse império, se associa com a prostituta, com o poder político e religioso se associando, mas chega num momento que é rompido isso.
E o próprio poder civil, que são esses 10 reis, se volta contra ela e traz o julgamento sobre ela. Tira, vamos dizer, sacode o seu jugo de estarem debaixo, né, do domínio religioso de Roma. Então, eles, o que eles fazem? Aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua. Isso significa que eles vão despojá-la de toda a riqueza que ela tem, de tudo que ela adquiriu com sua falsa religião e com todo o seu mundanismo dentro da política, dentro do poder civil. Tudo que ela adquiriu, ele deixa ela vazia. Toma primeiro tudo que é dela e depois comerão a sua carne e a queimarão no fogo, e depois julgam completamente, exterminam completamente com ela. Então é interessante que esse julgamento sobre ela não é um julgamento do trono branco, de indivíduos, é um julgamento aqui na terra, que Deus vai cumprir essas coisas aqui na terra, julgando isso, assim como ele cumpriu também o seu julgamento sobre os judeus. E no final, né, na grande tribulação, nós sabemos que vai ser pior ainda do que já aconteceu, mas vai ser aqui na terra e vai ser através dos instrumentos que Deus tem, né, convenientes a executar esses juízos para ela, para esse sistema religioso, né, que nós estamos vendo aqui. E os verdadeiros crentes, em qualquer tempo que eles tenham vivido, e que estão vivendo conjuntamente, né, no meio dessas 4 últimas igrejas, né, de testemunho, esses vão ver a estrela da manhã, estarão com Cristo. Esses são indivíduos que estão no meio deles, mas o sistema em si será julgado dessa forma. Esses são é o trigo que vai embora no arrebatamento, né? Os que estão no meio desse sistema é o trigo que vai ser ajuntado e vai levar embora no arrebatamento. E os que ficam, porque essa é a profecia, esse é o reino dos céus que é falado. O reino dos céus é semelhante a um homem que no seu campo plantou, tal. A parábola do joio e do trigo, cresceram juntos. Então, o dia do arrebatamento é que vai fazer a diferença. Ele vai levar o trigo embora, só vai ficar joio nesse sistema. Né? Os verdadeiros vão embora no arrebatamento, fica o joio. Daí o joio, ele é ajuntado, diz que é ajuntado em feixes, né? Então eles são ajuntados para juízo, porque eles serão queimados no fogo. Então por isso que os testemunhos, ou melhor, as testemunhas do Senhor, no tempo dos 7 anos, eles não fazem parte desse sistema. Esse sistema não tem salvo nenhum mais. Eles são agora outro caráter. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.